Olá, estamos no ar com o Justiça Gaúcha Documentário, programa especial de Carnaval. Nesta edição, vamos mostrar o caso da mediação do Poder Judiciário com as empresas de transporte público para discutir alternativas de melhorias dos serviços prestados em Porto Alegre. A mediação e a conciliação são métodos alternativos de solução de conflitos. O objetivo é prestar auxílio a qualquer cidadão na tentativa de solução de um problema sem a necessidade de uma decisão judicial. O conciliador ou mediador, pessoa capacitada para a função, ajuda os envolvidos na demanda a encontrarem uma solução juntos, dentro da lei. Em setembro passado, a Prefeitura de Porto Alegre e as empresas concessionárias, representadas por 4 consórcios, alcançaram acordo inédito, estabelecendo uma série de medidas que viabilizavam a continuidade da operação de circulação dos ônibus na capital. Conheça agora os bastidores deste acordo. Considerado um direito social desde a aprovação da Emenda Constitucional de Mobilidade Urbana em 2015, o transporte público do Brasil passa por dificuldades. E em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, não é diferente dos outros estados do país. Os impasses entre a Prefeitura e os consórcios privados de ônibus surgiram há alguns anos, mas se intensificaram durante a pandemia. A concorrência com a vinda dos motoristas por aplicativo, as isenções de passagens e os altos custos na manutenção do transporte são alguns dos fatores que agravaram a crise e aumentaram os atritos entre as concessionárias de ônibus Via Leste, MOB, Mais e Viva Sul e a Prefeitura da capital gaúcha. O município de Porto Alegre, então, em 2015, fez a primeira licitação do transporte coletivo. Claro, numa realidade em que o transporte coletivo não existiam ainda aplicativos competindo com essa modalidade de transporte. Então, havia uma previsibilidade quanto ao número de usuários, né, a demanda de passageiros, e que acabou trazendo, ao longo de cada ano, uma redução substancial de usuários. Isso, de fato, ocasiona, né, uma dificuldade para o transporte, porque todo ele é custeado pela tarifa, não há nenhum subsídio ao sistema de transporte. E as empresas, neste momento, tiveram que tomar uma atitude, ou simplesmente deixariam de operar, ou fariam a prestação de serviço possível. O conflito que a gente viu em Porto Alegre foi que algo que já tinha sinalizado como um desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, por conta da queda dos passageiros, se agravou muito com a pandemia. Não é de uma gestão, de duas, é um problema histórico, porque Porto Alegre até pouco tempo não tinha um regime de licitação, era só permissionários, um regime precário, e se tentou fazer um modelo que não foi bem exitoso e que gerou um contrato, esse é um avanço, mas um contrato totalmente defasado. As empresas vêm trabalhando com prejuízo desde então. O primeiro fato que a gente tem que marcar bastante é que a pandemia expôs o quão frágil é o sistema de remuneração e de financiamento do transporte público no Brasil. Não é um problema exclusivo de Porto Alegre, mas a falta de receitas extratarifárias demonstrou que o nosso modelo está um pouco esgotado. Mesmo com tantos impasses, era preciso resolver essa situação para que a população de Porto Alegre tivesse o direito de ir e vir assegurado. Mas as empresas alegaram que a Prefeitura não estava fazendo o aporte de verba necessário para cobrir os custos e o sistema estava prestes a entrar em colapso. Havia já algumas ações ajuizadas que discutiam a revisão desses contratos de concessão do transporte coletivo de passageiros em Porto Alegre. Algumas empresas de ônibus alegavam que o valor
da tarifa ele estava defasado. Os permissionários estavam pedindo uma indenização retroativa porque alegavam que estavam trabalhando com prejuízo. E esse prejuízo, inclusive, ele se agravou no ano de 2020 em razão da pandemia. Vários processos estavam tramitando na Justiça e as expectativas para a solução deste conflito não eram das melhores. Foi então que o desembargador do TJRS pensou em uma alternativa para tentar resolver os impasses entre as partes e garantir a mobilidade urbana na capital gaúcha. Eu localizei os processos que estavam ajuizados, havia ações que estavam tramitando no primeiro grau com juízas, e havia recursos, havia processos que já estavam no tribunal para o julgamento de recursos com desembargadores. Eu conversei com todos os magistrados e todos concordaram. Todos acharam que era uma boa ideia que nós pudéssemos suspender os processos e encaminhar para esse centro virtual. E a mediação tratou e se concentrou em resolver, em solucionar os problemas relativos a esses prejuízos, aos prejuízos pertinentes à pandemia. Então, é bom que se diga que persistem ações judiciais que discutem aspectos que são anteriores ao ano de 2020. Essas ações judiciais não foram alcançadas pelo acordo que foi decorrente da mediação, mas esses problemas severos, graves, relativos à pandemia de coronavírus, sim foram objeto da mediação do acordo que dela resultou. O Centro Judiciário de Solução de Conflitos do TJRS atua desde 2011, oferecendo mediação e conciliação para a resolução de problemas, sem precisar ingressar com um processo na Justiça. Com as demandas que surgiram com a pandemia, o TJ Gaúcho, através do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos e da Corregedoria Geral da Justiça, criou o Sejusc Empresarial Virtual em maio de 2020, uma alternativa para evitar a falência de diversos negócios que foram afetados pela Covid-19. A missão principal do Sejusc Empresarial é salvar as empresas que tiverem problemas em relação a dificuldades econômicas por força da pandemia. Tá? E o objetivo justamente é fazer com que esses empresários, sejam que porte forem as empresas, possam ter um local no judiciário que eles consigam resolver essas dificuldades de uma forma rápida, eficaz, e que atenda aos interesses não só das empresas, mas também daqueles que têm créditos em relação aos empresários. O primeiro acordo coletivo firmado pelo Sejusc Empresarial entre as empresas de ônibus e a Prefeitura de Porto Alegre foi desafiador e inédito no Brasil. Foram necessários 16 encontros virtuais, realizados durante 4 meses, de maio a setembro de 2020, para que as partes chegassem a um entendimento. Todo o processo de mediação foi orientado pelas mediadoras Carla Delgado e Isabel Fagundes. Convidei 2 mediadoras com experiência nessa área e para fazer essa mediação. E eu participei. Elas fizeram 2 sessões individuais iniciais, né? Uma com as empresas concessionárias de ônibus e outra com o pessoal, com o procurador-geral do município, enfim. E depois nós fizemos elas iniciaram, né? Fizeram a primeira conjunta e a partir dali eu sempre participei como juíza coordenadora do Sejusc, para dar suporte. Isabel Fagundes foi uma das mediadoras que capacitou praticamente todos os mediadores que nós temos aqui no estado. Tem muita experiência e a mediadora Carla também tem experiência em mediação empresarial, é professora nos cursos de mediação da Escola da Júris. Também já capacitou vários mediadores que atuam nos Sejuscs do estado, então são pessoas com bastante experiência e talhadas para esse tipo de desafio, porque na verdade foi um grande desafio. Recebemos o processo uma semana antes, os vários processos, né, que tinham, e aí então resolvemos fazer um estudo
né, de como desenharíamos essa mediação, né? Foi feito um design dessa mediação, um estudo dos processos uma semana anterior com a identificação das partes envolvidas nesse conflito e também qual seria o protocolo, o melhor protocolo a ser usado, né? E que abordagem nós daríamos nessa mediação. A minha experiência nessa sessão foi uma experiência muito rica. Como mediadora, que eu atuo há muitos anos nessa área. É próximo a 20 anos que eu atuo na área de mediação. E aí me deparar com uma questão dessa, que envolve questões sérias e importantes, foi uma experiência muito rica e desafiadora. Após a retomada do diálogo, as partes chegaram a um entendimento. Mas as mediadoras passaram por momentos de dificuldade na condução do caso. Elas chegaram a pensar que não daria certo, mas utilizando as técnicas dos métodos autocompositivos, conseguiram restabelecer o diálogo entre os envolvidos. Existem várias abordagens na mediação e a gente achou que a melhor abordagem seria passando de uma mediação avaliativa para uma mediação facilitativa e teve idas e vindas, né, nesses tipos de abordagem. Logo no começo, as duas partes, simplificando a prefeitura e as empresas concessionárias, elas vieram muito posicionadas, né? Precisamos de aporte financeiro e a prefeitura não vamos dar aporte financeiro, porque tem várias outras coisas. As mediadoras, a doutora Isabel e a doutora Carla, vão ter o meu reconhecimento o resto da vida, porque elas tiveram uma paciência, uma dedicação a essa questão que me pareceu assim decisivo. Tá? Claro que a doutora Dulce é sempre presente, né? Isso ajudou muito no processo. E foi exaustivo, desgastante, porque foram mais de 14, se não me engano, sessões longas, demoradas, que envolviam discussões por muitos interlocutores, e elas conseguiram levar bem essa discussão. Eu acho que merece ser reconhecido isso. As relações estavam tão tensas e tão atritadas que, se a negociação fosse mantida nas mãos da prefeitura e das empresas, eu não tenho nenhuma dúvida que não aconteceria esse acordo. E eu agradeci a elas a todo tempo a paciência que tiveram, né, em nome dos nossos clientes, os consórcios Sul e mais, nesse processo longo e muito custoso. Como resultado final do acordo, foi elaborado um documento que estabelece uma série de medidas em 4 fases, que viabilizam a continuidade da circulação dos ônibus na capital e abre caminho para mudanças futuras no serviço oferecido à população. Eles redigiram entre eles esse acordo, e ali eles estabeleceram o momento da pandemia, o que poderia ser feito, em médio prazo, o que ainda vai ter que ser feito, e em longo prazo. Então, eles conseguiram estruturar, né, um novo pensar sobre o transporte urbano de Porto Alegre. Dizem que um bom acordo só é bom quando é bom para 2. Nesse caso, ele é bom para 3 ou 4. Por que para 3? Porque para a Justiça reduziu o custo de operação do processo. Então, o custo processual, a quantidade de papel, a quantidade de processos, a circulação de documentos e o tempo das pessoas que lá trabalham também foi diminuído. Nós conseguimos que a Prefeitura tivesse um investimento, um aporte menor do que o que as empresas pediram. As empresas tiveram uma parte positiva de ter continuidade do seu negócio, ainda que não do jeito que elas gostariam, mas mantendo o negócio funcionando, e a sociedade lucrou de que forma? Recebendo esse recurso através da prestação de serviços, que é essa distribuição que estamos fazendo agora. E certamente vai trazer benefícios, não apenas por não ter ocasionado nenhuma paralisação neste período, mas trará benefícios futuros consideráveis. Pela aproximação com que as empresas tiveram conosco, pela necessidade de readequar e revisar esse contrato de concessão,
para o futuro. Entre os pontos iniciais, ficou definido que o município aportará em 6 meses quase 40 milhões de reais ao serviço prestado pelas concessionárias. Em contrapartida, as empresas renunciaram ao reajuste tarifário em 2020. Também devem conceder isenções às pessoas de maior vulnerabilidade econômico-social inscritas no Cadastro Único do Governo Federal. O município e as empresas, eles chegaram a um meio termo de um valor que as empresas estavam reivindicando como uma indenização por prejuízos acumulados. Então, as empresas que vão receber a indenização vão retribuir no mesmo montante com essas passagens para a população carente de baixa renda cadastrada num programa do município. Quem está inscrito no Cade Único e no Bolsa Família com renda de até R$ 89,00 por mês tem direito a um cartão com 44 créditos iniciais para poder se deslocar, procurar emprego, fazer suas atividades, ir ao médico, enfim. As pessoas que talvez tenham sido mais atingidas pela pandemia vão poder ter algum benefício com esse dinheiro público que foi colocado para salvar o sistema e não para dar dinheiro para as empresas de ônibus. E com isso a sociedade tem o benefício de volta. Ganhamos dos dois lados. De um primeiro momento, sem haver a solução de continuidade do serviço. Por um segundo momento, retiramos qualquer discussão relacionada ao lucro das empresas e ainda assim convertemos todo o valor repassado às empresas pelo déficit operacional em um serviço importantíssimo para a mitigação dos efeitos da pandemia. E quando se faz um acordo desse tipo, todo mundo abre mão, né, de direitos, né? Nós, pelo contrato, por exemplo, nós teríamos direito a receber todos esses valores. Nós entendemos o momento, entendemos a questão da prefeitura, que tinha dificuldade de fazer repasses, porque a prefeitura também estava sofrendo com o momento de pandemia, né? Abrimos mão de uma série abrimos mão de 50% da receita que nós tínhamos direito, né? Mas nós achamos que, naquele momento, era o importante. A gente acredita que tenha sido mais uma lição da mediação, para a gente aparar a nossa distância, diminuir a distância que havia entre as empresas e o poder público, e a gente poder conversar e tentar encontrar outros pontos de consenso para a retomada do transporte com qualidade. Eu não tenho nenhuma dúvida que esse acordo tenha beneficiado fundamentalmente a sociedade e os usuários do sistema. Não houvesse esse acordo, provavelmente nós estaríamos sem transporte coletivo urbano hoje em Porto Alegre. Se não fosse essa alternativa, esses problemas poderiam se estender por muito mais tempo na justiça tradicional. E o serviço de transporte urbano em Porto Alegre poderia sofrer uma paralisação. Primeiro, poderia ter sido um valor maior. Segundo, a sociedade não ia ganhar. E terceiro, a gente poderia ter, durante a pandemia, a interrupção do serviço, a quebra da empresa, de alguma empresa, não garantindo assim os direitos trabalhistas e a continuidade da operação para as pessoas que lá trabalham e para as que necessitam do transporte. E nós sabemos que, por mais célere que seja a condução no judiciário, uma demanda com tamanha complexidade, ela ainda dependeria de perícias. Quando houvesse, então, a fixação de um valor, isso iria para precatório. Então, ninguém sairia ganhando com isso. O município, porque eventualmente poderia pagar um custo muito maior ao final, com precatórios, e inclusive levando em conta todo o período do lucro, né, sem o proveito social que nós conseguimos. E, principalmente, né, o que não se conseguiria no judiciário é que o serviço ficasse em operação sem nenhum tipo de problema durante esse período. Então, para o usuário, para o sistema como um todo, foi um grande avanço, né, certamente. Então, se não tivéssemos encontrado uma solução, seguramente a gente teria um problema social muito grave. Dificuldade na prestação do serviço, pessoas sem receber, greve e mobilização nas ruas, protestos. A gente teria, eu temo que pudesse ter algum tipo de convulsão, mas graças a Deus a gente conseguiu, com pessoas responsáveis, com pessoas
sérias que sentaram à mesa de negociação, construir uma solução. Embora a população não estivesse presente, mas ela era o ponto crucial e principal dessa mediação. É o atendimento da questão de um direito social garantido pela nossa Constituição. Então, imagina assim, a abrangência que teve isso, quer dizer, tranquilizou também a própria população, porque acalmaram-se os ânimos, né? As pessoas puderam respirar e ver meios. Né? Bom, como é que nós vamos sair disso? Então, ajudar a população a se tranquilizar nesse sentido do transporte urbano de Porto Alegre. Essa mediação foi tão ampla que ela atingiu muita gente, né? Atingiu eu, tu, todo mundo, né, que está inserido na cidade de Porto Alegre e trouxe, então, a importância de uma mobilidade, né, para a população. Embora empresas de todo o estado possam acessar, a condução das mediações é feita pelo Sejusc do Foro Central de Porto Alegre. Os benefícios deste método autocompositivo são inúmeros, mas talvez o mais importante seja a retomada do diálogo para buscar um entendimento sobre determinado problema de maneira rápida e eficiente, sem precisar recorrer à justiça tradicional. A gente sempre pensa em diminuir a judicialização, desafogar o judiciário, mas isso não é o mais importante, isso vai ser uma consequência. O importante é que a gente transfere o poder de decisão para quem está envolvido no conflito, né? Eu acho que isso que é o mais importante. E isto também gera um comprometimento maior com o cumprimento daquilo. Além de restabelecer a comunicação, que eu considero como sendo restabelecer o entendimento da situação, ela ajuda com que as pessoas componham de uma forma a ver o que é possível na prática ser feito para que as coisas continuem andando ou né, de como vai resolver aquele conflito. O custo, né, é bem mais baixo. O tempo de solução desses conflitos é muito menor e, principalmente, os danos, tanto à imagem das empresas, quanto a danos psicológicos para as pessoas, e aí eu entro mais nas mediações familiares, ele é muito menor. Um detalhe que deve ser ressaltado neste processo foi a forma como as sessões aconteceram. Em função do isolamento social causado pela pandemia de Covid-19, o conflito foi solucionado com todas as partes separadas fisicamente, mas juntas em um ambiente virtual. Hoje, em função da pandemia, nós nos adaptamos a essa situação e criamos ferramentas e mecanismos onde o cidadão pode acessar a justiça de dentro da sua casa. Quer dizer, ele não vai precisar sair de casa sequer para acompanhar a sessão, né? Pode fazer o pedido de casa, ele vai receber o comunicado na mesma hora e vai poder participar de uma sessão de mediação no seu local onde ele estiver. Então, isso é fantástico, né? Poder resolver um conflito de uma forma rápida, eficaz, sem custo e sem sair de casa. Eu acho que é a justiça ideal. Todos os envolvidos avaliaram a experiência muito positiva. E mais do que retomar o diálogo e favorecer as partes envolvidas, a mediação inédita realizada pelo Sejusc beneficia a população que necessita do transporte coletivo e garante um direito essencial de ir e vir. A gente obteve um retorno muito positivo, chegou a ser em determinados momentos emocionante, assim, de colocar, e os advogados, né, pessoas, procuradores extremamente qualificados, né, que trabalham com causas grandes, eles deram esse resultado positivo também, que eles desconheciam o que se podia alcançar. Parabenizo aqui a equipe pela competência e pela capacidade de conduzir o processo, esfriando a temperatura quando era necessário, cobrando das partes também quando era necessário tomar uma decisão. Então eu acho que foi um instrumento muito bom, uma experiência interessante. Eu acho que ela pode ser replicada para outras situações, tanto com o poder público ou para a iniciativa privada. Essa atuação ela gerou uma grande satisfação pessoal e profissional,
porque, na minha concepção, ela demonstra uma evolução dos mecanismos de solução de conflitos que a sociedade possui. Para alguém que entende que a situação está muito difícil para o seu negócio, que tem a possibilidade de dizer por quê, que tem a oportunidade de mostrar o seu ponto de vista, né, na frente de quem tem a possibilidade de resolvê-lo, e com pessoas com esta sensibilidade, entendendo os dois lados, isso para mim se chama humanizar a discussão. O projeto é algo de primeiro mundo, ele traz para Porto Alegre, né, algo que está sendo experimentado em países de primeiro mundo, que é sair do convencional para dirimir conflitos. Dirimir conflitos, sim, mas com meios alternativos mais ágeis e que entreguem o direito no seu tempo, que foi aqui o caso. Se conseguiu, durante um período tão crítico quanto este, né, uma pandemia de tamanha proporção, se conseguiu manter em funcionamento o serviço de transporte sem nenhum tipo de problema, né? Claro que a gente tem problemas de readequação do serviço em função da necessidade de adotar algumas medidas sanitárias, mas, sem dúvida nenhuma, não trouxe prejuízo para o usuário do transporte coletivo. O serviço está disponível no portal do Tribunal de Justiça Gaúcho. Empresários de todo o estado, sociedades empresariais e demais agentes econômicos de qualquer porte interessados na renegociação de dívidas, questões societárias e outras demandas podem solicitar a mediação. Pessoas físicas também podem recorrer ao Sejusc para buscar a solução de seus conflitos de maneira consensual. Na página de abertura do tribunal nós temos um ícone aqui, ó, mediação empresarial, né? Aí a pessoa clica aqui no pré-processual, quando ainda não tem processo. Aqui tem uma explicação que, então, em razão do Covid, do isolamento social, não está tendo atendimento presencial e direciona para o geral. Sou pessoa jurídica, põe que está ciente, continuar, e ali vai botar, vai fazer o cadastramento da empresa e segue. A gente recebe, vê se tem pauta, escolhe o sistema, mesmo seleciona os mediadores que colocaram a disponibilidade naquele dia. E aí o Sejusc, é muito importante que venha o e-mail das empresas solicitadas, contato telefônico, porque aí o Sejusc pode enviar esse convite mais rapidamente. O serviço está à disposição, a gente está à disposição e eu acho que esse é o futuro, né? O Sejusc Empresarial Virtual, ele foi criado para atender os empresários, sejam eles pequenos, médios ou grandes. O importante é que que o Judiciário está oferecendo um espaço de diálogo para que eles tragam as suas demandas, as suas necessidades, que possam negociar com os credores e que possam manter a saúde da empresa, porque isso resulta, na verdade, não só em benefício para o próprio empresário, mas para todos aqueles que dependem da empresa, sejam as outras empresas que atuam negociando com este empresário, quanto os empregados, várias famílias. Então isso tem uma repercussão social muito grande. E o que o Judiciário quer é que as empresas continuem saudáveis e atuando, fazendo seu papel social. Estamos encerrando mais um programa Justiça Gaúcha. Se você quiser entrar em contato com a gente, escreva para o nosso e-mail. E para assistir aos programas é só acessar tjrs.jus.br. As edições anteriores do Justiça Gaúcha ficam no link que aparece aqui na tela. O TJRS também está nas redes sociais. Para nos seguir, basta procurar pelo perfil e saiba tudo sobre o que acontece no Poder Judiciário. Ficamos por aqui, semana que vem estamos de volta e eu espero por você. Até lá!